E aí, queridos e queridas neuróticos de plantão, eu vou pedir mais um minutinho só por umas questões técnicas aqui, para a gente não precisar interromper durante a nossa aulona aqui. Prometo que são 2 minutinhos. Eu super prezo pela pontualidade, mas enquanto isso, aproveita e me conta no chat de onde você está assistindo e já que você está aqui, qual que é o seu maior desafio em comunicação? Pode ser? Falar em público, dar feedback, travar na hora H, mesmo sabendo do assunto, perder o fio da meada no meio do que tá falando. Vai escrevendo aí que eu também vou usar isso de munição. Prometo que um minutinho eu tô de volta. Obrigada, Priscila, Camila, vamos compartilhando de onde a gente tá. Vamos começar então. Super legal, tô vendo aqui o chat. Muita gente aqui, Rio de Janeiro, São Paulo, Pernambuco, Santa Catarina, Bahia, Valinhos, sejam muito, muito, muito bem-vindos. E tô vendo aqui que esse chat tem um pouquinho de tudo, né? Falar em público, travar, não conseguir transmitir ideia. Teve gente que falou apresentação com liderança, palestra, entrevista, falar sem ofender. Gosto dessa provocação, Marinês. Acho que cada um tem um cérebro e uma interpretação e um sistema único de decodificar. Então, a gente ser estratégico para falar com o outro é crucial para poder ser mais influente também, né? Então, vamos lá, começando aqui, alta energia. Agora sim, sejam muito bem-vindos. Estou muito feliz de ver essa sala movimentada. Pegar uma hora do seu dia à noite e tá aqui querendo colocar sua mente em ação. Isso me deixa super feliz, né? Eu me sinto prestigiada e parabéns para você, antes de mais nada, porque a tua energia que você está priorizando, deixando de estar com família, né, com pessoas mais queridas do que eu, para estar aqui me ouvindo. Então, muito obrigada. Eu sou a Marina Marzotto, para quem já me conhece. A gente vai falar sobre uma coisa que pode transformar a sua carreira, a sua vida, na verdade, que é como treinar, entender melhor o seu cérebro para você se comunicar a teu favor, literalmente, tá? Ao invés de te limitar, te sabotar. Então é usar o potencial da mente a nosso favor. E eu costumo dizer que a sua cabeça, ela pode ser sua melhor amiga ou a sua pior inimiga, né? Então para pensar hoje o quanto ela tem jogado de 0 a 100 a teu favor ou contra, que é isso que a gente vai desdobrar hoje de um jeito claro, prático, sem enrolação, do jeito que você que já me acompanha conhece, descomplicado e com neurociência aplicada, tá bom? É, Antes de começar, se você tá achando que esse vai ser um aulão, um curso de oratória, de técnica de palco, de postura, não é, tá? Então, só para alinhar a expectativa, é uma proposta diferente. Esses próximos minutos que a gente vai trocar aqui é sobre potência interna, tá? Então, é sobre entender o que acontece na tua cabeça quando você vai se comunicar, que você se sente sob pressão e como treinar uma resposta diferente, como criar uma circuitaria na tua cabeça diferente, tá? Porque comunicar bem exige eu me conscientizar, ter uma estratégia e treinar, praticar, praticar, praticar. Não é dom, gente. Muita gente. Acabei de dar uma palestra sexta-feira na Multipark e os palestrantes que estavam lá, que vieram antes de mim, vieram me pedir dicas e falar: Poxa, como é que você pode nos ajudar, tal? Treinando, tem que ter estratégia, consciência de onde não tá bom e aonde você potencializa isso, tá? E isso a gente vai amarrar no como e porquê um pouquinho hoje, certo? Primeiro grande recado para você que está aí hoje, 8 horas e 9 minutos. Somos seres emocionais, tá? A gente sente absolutamente tudo no nosso corpo antes de conseguir pensar sobre, antes de racionalizar. Pensa comigo, a emoção, ela não bate na porta e pede para entrar, né? Pensa aí nas situações de desafio que você tem de comunicação. Você não quer se sentir ansioso, nervoso, frustrado, inseguro. A emoção ela só vem. Essa fisiologia que faz depois a gente, né, ficar completamente travado ou perder o raciocínio lógico e fugir da situação ou eventualmente passar por cima das pessoas, né? Se comportar de uma maneira que no final a gente ficar ruminando na nossa comunicação. Eu amo essa frase que está aí na tela, que a equipe colocou, que somos máquinas de sentimentos que pensam e não máquinas racionais que se emocionam. É do Antônio Damasio, um dos
neurocientistas que eu mais admiro e isso exemplifica um pouco do que eu acredito, né? A gente precisa parar de achar que a gente vai controlar a nossa ansiedade, vai dominar, não vai sentir. Mentira, gente, balela, isso é papo de coach. Você vai continuar sentindo, mas você vai autogerenciar e aprender a usar aquilo a teu favor e não te deixar limitar, tá? Essa é a nossa intenção aqui hoje. Então, você que tá comigo, escreve mente presente no chat. Quem ainda não falou de onde tá falando, manda pra gente. Eu vou lendo aos poucos aqui os comentários, empatia, dificuldades de se expressar corretamente, para depois fazendo umas conexões. Simone, obrigada por estar compartilhando aqui. E basicamente, vamos lá. Então, só mais uma provocação. O simples fato disso ser um aulão sobre comunicação e vocês se predisporem e terem coragem de escrever no chat com pessoas desconhecidas que a gente não tá nem vendo, você tá treinando o teu cérebro a se posicionar com algo que é importante pra você, tá bom? Então, guarda esse recado que eu vou continuar fazendo dessa troca algumas reflexões e provocações para que todos nós saiamos com algo de novo e que te faça crescer na tua vida pessoal e profissional do que a gente vai falar, certo? Bom, vamos lá. Então, deixa eu me apresentar para quem não me conhece rapidamente. Eu trabalho há anos reestruturando negócios e desenvolvendo pessoas, tá? Eu acabo entrando nos negócios como consultora para impulsionar resultado comercial, no final, grana, vendas. Só que eu sempre fiz isso através do olhar com muito carinho para as pessoas que fazem parte dessa organização. Eu sou especialista em comunicação, né, com base em neurociência aplicada. Eu me formei nos Estados Unidos, acho que isso é uma passagem legal, com honra. Eu representei o Brasil e me formei num curso que não tem aqui, né, pura e exclusivamente de comunicação. E eu gosto de falar isso, gente, porque a gente tem o hábito de também só pontuar o que a gente não é bom, se apropriar daquilo que precisa melhorar, não enxergar os próprios méritos na própria história. Isso também tem a ver com comunicação e como a gente ocupa o nosso espaço. Então, eu vou me usar durante toda essa nossa troca aqui como próprio exemplo de tudo que eu tô trazendo, tá? É importante a gente se apropriar das nossas conquistas, então eu uso isso de exemplo também. Mas, apesar da formação, dos cargos, salários, enfim, nem sempre foi assim, tá? Quando eu comecei empreendendo, né, com 18 anos eu tive minha primeira lojinha, era uma loja de bijuteria, que depois virou outras lojas, era para ser uma rede de franchising. Eu tomei uma decisão errada e fali em 6 meses, mas tive esse negócio por 5 anos, quase seis. Eu era muito nova, como eu falei, 18 anos. E eu precisava frequentemente lidar com pessoas muito mais sêniores, experientes do que eu, muito mais velhas, inclusive, né? Donos de shopping que eu negociava ponto, fundo de marketing comum dos grupos, AD Shopping, para quem conhece um pouco disso, enfim. As pessoas, quando eu entrava na sala, não sei se você já teve essa sensação de te olharem, né, de raio-x, de baixo acima, acima, abaixo, obviamente, eu me sentia daquele jeito, o que que essa pirralha veio fazer aqui, né? Para piorar, eu ainda era mulher. Pensa, se hoje a gente está falando que são só 5% de mulheres na liderança executiva, naquela época que, puta, foi 2013, não menos, 2009, ainda a gente não estava nem falando de consumo digital e eu já tinha meu e-commerce. Então, assim, passei por muitas situações que eu fui julgada, e sem julgamento aqui de valor, né? Assim, o cérebro ele faz isso de maneira inconsciente. Ele olha para as pessoas, ele decodifica, ele atribui valor e ele se comporta dessa maneira. E quando eu me sentia nessa posição, eu travava, tá? E eu me sentia muito incomodada, porque depois esse padrão me perseguiu por um período na minha carreira. Veja, eu já era especialista em comunicação, comunicadora oficial por formação. Eu sabia falar bem, mas tinham ambientes que ainda me travavam, né? Então, quando eu era diretora executiva, eu já fui diretora de RH e diretora comercial. Eu entrava em algumas reuniões de board, de investidor, de diretores, que em sua maioria, eu tive, acho que na minha vida, duas mulheres pares em situações diferentes. É, Mesmo que eu soubesse tudo que eu precisava precisar, tudo que eu precisava defender, eu sempre saía das reuniões achando que eu não falei tudo que eu precisava, que eu não ocupei o espaço que eu deveria. E a cabeça fica fazendo o quê depois? Ruminando, né? Ah, o que que eu não falei? Por que que eu falei não sei o que lá? Por que que eu não consegui me posicionar de tal maneira? E aí que eu brinco que a nossa cabeça pode ser a nossa pior inimiga, porque energia é escassa e por vezes a gente fica alocando energia pensando em tudo que deveria
e não resolve e fala, tá bom, então como é que vai ser a próxima que vai ser melhor, tá? Nessas situações, eu fui me frustrando e entendendo que, de fato, o meu problema não era competência. Eu tinha muita técnica. Gente, eu fiz faculdade que semanalmente me gravavam fazendo um discurso em outra língua, que eu ainda sofria bullying com isso, porque eu falava algumas coisas erradas e tal. E eu tinha que me assistir junto com uma turma de 50 pessoas te avaliando. Quer dizer, eu sou treinada para isso. Tecnicamente, eu sei exatamente o que fazer. Sabia, mas não conseguia aplicar em situações de pressão. E aí que eu fui me aprofundando na neurociência, no psicodrama, vertentes, né, de neurociência aplicada. E eu falei, pô, ninguém nunca me ensinou, ou a gente nunca teve base de entender o que as emoções fazem no comportamento e na fala. Então, entender o que acontece dentro da nossa própria mente, do nosso próprio cérebro, quando a gente vai se comunicar sob pressão, pra mim, gente, mudou o jogo, tá? Mudou o jogo porque eu consegui criar mecanismos que interrompessem um padrão que me prejudicava. E aí eu apliquei isso em mim, eu apliquei nos times de alta performance que eu liderei no caminho, e hoje eu aplico isso tanto nas empresas que eu atendo, quanto agora para esses laboratórios de pessoa física que a gente começou a fazer porque as pessoas pediram, tendo vivido no corporativo, as pessoas falavam, pô, mas será que não dá para fazer uma turma de amigos, de família? Dá, estamos aqui justamente no modelo digital, começando a trazer um pouco desse insumo todo para vocês, porque a gente sabe que tem valor e já nos ajudou e ajuda outras pessoas, certo? Então, de novo, vou sempre te puxar para interação aqui hoje. Tenha coragem de se expor, você não vai ser julgado, tá todo mundo no mesmo barco. Escreve aí se recentemente, e vamos chamar recentemente, porque é relativo, tem gente que vai falar 24 horas, tem gente que vai falar um ano. Se você já perdeu uma oportunidade nesse último mês, porque não conseguiu se comunicar como gostaria. E escreve aí já perdi sim, perdi pra caramba, perdi pra cacete ou nunca. Também faz sentido se vier alguma coisa assim pra gente entender um pouco desse tom. Vamos ver aqui o que que vem. Já perdi muitas, Verônica compartilhando, Simone também com medo de julgamento, Gabriela, Sasaki, seja bem-vinda. Jaqueline, com certeza. Roosevelt, já perdi muita. Bom, eu também, gente. Estamos todos no mesmo barco. E eu queria dizer assim, de novo, parabéns, porque são poucos que têm coragem de enfrentar a própria vulnerabilidade e buscar recurso como estar aqui hoje, agora, à noite, numa terça-feira, para querer fazer diferente. Então, de novo, parabéns, obrigada pela participação e bora para cima. Regras do dia, antes de eu entrar um pouquinho. Já perdi as contas de quantas vezes oportunidades eu perdi, Giovana. Já tive esse no seu mesmo lugar. Vamos ver se a gente consegue te ajudar nessa questão. Então, regras do dia antes da gente seguir. Três combinados rápidos, tá? Primeiro, participe. Quanto mais você se colocar, mais você treina, a exposição é prática, isso vai fazer mais sentido daqui a pouco para você. A gente desensibiliza o seu cérebro, o seu padrão mental. Segundo, anota. Pega aí, 2 segundinhos, papel e caneta. Olha só, eu não tô falando só por falar, eu tô anotando coisas que vocês estão falando para eu fazer os meus links também. É diferente quando a gente anota com tecnologia no celular. Acreditem em mim. O hipocampo, parte de armazenagem, memória, aprendizagem, quando a gente escreve papel e caneta, que é a forma mais barata de aprender, processar e registrar, grava melhor do que de outra forma, tá bom? Então, se aproveita da época arcaica aqui que eu tô propondo. Terceiro item, fica até o final, porque a gente vai sortear livro autografado para quem tiver aqui, tiver engajado. Meu livro vai vir com dedicatória especial. Eu escrevi esse livro pensando numa criança de 15 anos entender, tá? Então ele não é técnico. No final de cada capítulo, sim, tem uma parte escrito técnicas, para quem quer mais técnico de neurociência. Mas se você não quiser, é só pular. Ele é um livro super ilustrativo, com muito exercício prático, QR Code. E ao final de cada capítulo tem também um bate-papo com duas pessoas de alta performance do Brasil, que é Tamires, da nossa seleção brasileira de futebol, ponta esquerda também, do Corinthians, e o Carlos Galvão, que é um dos grandes executivos do mercado financeiro, que é também vice-campeão de triatlon no Brasil e trouxe o Ironman para o Brasil. Então eles fazem
um paralelo de alta performance no esporte e na vida corporativa. Final da live eu vou sortear livre para quem estiver aqui ainda interagindo. Combinado? Então bora lá. Deixa eu começar com uma cena que talvez você conheça muito bem, que é aquela tradicional situação onde você se prepara dias, sabe cada detalhe, cada número para se posicionar. E aí, pensa, gente, até para a pessoa física, isso tá? Não precisa ser necessariamente no profissional, mas aqui eu vou tratar como se fosse. Chega na hora H e você trava, né? A mente dá um branco, a boca seca, o coração acelera, tem gente que começa a gaguejar, perde o fio da meada, sai de lá se culpando, como se você tivesse sido completamente incompetente com aquela situação. Escreve aí, já aconteceu, sempre acontece. Às vezes acontece ou nunca, que eu também quero entender se tem alguém que nunca aconteceu isso. Costumo dizer que comunicação é o mal da humanidade, e sim, todos nós passamos por isso, né? Então, aqui vem mais um grande detalhe, e mais um grande recado. Isso tudo não é timidez, não é personalidade e não é incompetência. E você vai me repetir isso algumas vezes hoje. É uma reação biológica natural do teu corpo, tá? O teu corpo, ele tá tentando te proteger de uma situação que você se sente exposto, aonde ele interpreta que tem uma ameaça real nesse ambiente. E ele tá reagindo a tudo isso. Só que ele tá reagindo em excesso e tudo que ele produz, eu já vou entrar um pouco mais no técnico no início de maneira descomplicada, faz você travar ou reagir de maneira desproporcional. Meu exemplo, por exemplo, quando eu travava, depois que eu tentei me posicionar, eu ia para um outro extremo, eu acabava sendo grosseira com as pessoas, porque eu queria falar a qualquer custo para não deixar de falar, e aí eu era meio que um trator que passava por cima das pessoas. E aí, mais um recado: mudanças exigem a gente se movimentar, e é difícil mudar. Então, às vezes, a gente faz um movimento pendular, vai de um extremo de não consigo falar para um outro extremo, agora eu falo tudo e falo mal, até a gente conseguir bater a base de harmonia, de um ponto de equilíbrio, tá? Que não é o meio, mas a gente não fica nos extremos. Tá fazendo sentido até aí? Vai escrevendo, vai falando. É super interessante, Clóvis, quando a gente tem um parâmetro comparativo de se ver com outras pessoas, faz o nosso sistema de alerta ser mais autocrítico, né? Porque você tem um parâmetro, então isso também é uma base de comunicação, mas já já a gente fala sobre isso também. Então, falando de perdas e o preço real que você paga quando você não domina a habilidade de comunicação. Eu recebi uma pesquisa da equipe aqui, que trabalha comigo, gente. Nada do que eu faço sozinha. Tem um time inteiro por trás, de mais de 10 pessoas aqui, fazendo essa live rodar, esse evento para agregar para vocês e vocês saírem daqui com algo a mais e melhor do que vocês entraram. E aí, nessa pesquisa, veio um testemunho dessa seguinte maneira: uma profissional escreveu assim, e eu vou pedir, deixa eu abrir aqui para eu ler e não parafrasear, que eu quero ler na íntegra. Só um segundo. Seguinte, só de imaginar que tenho que dar um treinamento, eu começo a passar mal. No dia anterior eu não durmo, minha mente trava, me sabota e eu não aguento mais desse nervosismo e ansiedade. Dói de ouvir isso, né? Eu fico até me arrepia assim, porque a pessoa começa a sofrer como se ela fosse incompetente de algo, sofrendo de um mecanismo, de novo, que ninguém explicou pra gente e o custo que aparece disso na nossa vida. O que que eu tô falando de custo oculto dentro desse lugar de habilidade de comunicação? Vamos falar em quatro coisas. Primeiro, tá aí na tela. Perda de oportunidades, né? Quem nunca perdeu uma vaga para alguém que era menos competente? Nossa, gente, eu era diretora de RH. E agora só uma cutucadinha nas meninas aqui. Eu via mulheres com 80, 90, 100% de pré-requisito de vagas não se alocarem, não se candidatarem porque eram inseguros e achavam que tinham menos. E por vezes os meninos tinham 40, 50% do pré-requisito e achavam e estavam super confiantes. Tá? Então, assim, a chance de liderar uma vaga, um projeto, convite para representar uma equipe, tudo passou na sua frente porque alguém talvez falava com mais segurança, ou seja, foi ouvido no seu lugar. Então, isso é uma perda de oportunidade. Segundo tipo de perda que eu gosto de trazer, para a gente ter bem claro as dores que a gente vive: credibilidade. Você pode ser super competente, mas quando você trava ou você não fala como você poderia,
a impressão que fica é que você é uma pessoa e um profissional inseguro. Isso corrói a forma que as pessoas te percebem. E pior, começa a impactar no quarto item aqui que eu vou entrar, que é a confiança sua com você mesmo, como você se percebe, né? Terceira perda, promoção. A oportunidade leva a isso. Por quê? Liderança, eu liderar algo, liderar pessoas, preciso me liderar antes. E não basta eu ser bom tecnicamente. Eu sempre falo isso como ex-executiva de RH. Tem muita empresa ainda que contrata pelo técnico, mas manda embora 100% pelo comportamental. É muito difícil. Hoje a gente tem acesso para aprender quem quer. E é por isso que é muito legal vocês estarem aqui comigo hoje nessa aula gratuita, dessa forma. Quando você evita se colocar, alguém vai ocupar o seu espaço. E muitas vezes com a metade da sua capacidade. Isso tem que ser um ponto de desconforto para você se motivar a fazer coisas diferentes já a partir de agora, tá? E por fim, o que eu falei da confiança em si mesmo, que cada vez que você se cala, se trava, se afasta do problema, evita de falar, se diminui, você reforça uma crença inconsciente de que, eu não nasci para isso. Eu sou introvertido. Eu sou assim. Não, você não é assim. E você não pode minar a sua potência, o seu brilho de se expressar no mundo, tá? Isso é algo que, cara, se você tem esse pensamento, nem fica aqui, de verdade. Ou então fica para daí a gente te ajudar a quebrar essa crença, combinado? Então, escreve aí no chat. Dessas perdas que eu comentei, dessas quatro, qual que te pegou mais nos últimos tempos? Você acha que você está perdendo oportunidade, credibilidade, promoções, ou até sua própria confiança seu com você mesmo? Legal ouvir síndrome do impostor, é um fenômeno, né, psicológico que 70% das pessoas convivem com isso diariamente. Então, apesar de você ter capacidade técnica provada, comprovada e até dado de realidade que te mostre isso, na hora do vamos ver, quando a gente se sente nessa ameaça, a gente acha que não tem o que precisa, tá? E mais ainda acontecem quando as mulheres são mães, mas acontece com todo mundo, homens, mulheres, todo mundo. Confiança, Valéria, seja bem-vinda. É, Bom, deixa eu te contar então passagens minhas para tá aí você também ir se identificando. Teve uma época que eu estava num cargo de liderança, olha só o que aconteceu. Eu evitava me expor em reuniões com a diretoria, porque eu tinha esse medo de ou ficar muito quieta ou dar muita patada. Eu ia de um extremo para o outro, né? A famosa mulher executiva que está aprendendo o tom ainda. Então, o que que eu fazia como estratégia? Eu delegava tudo que eu podia, os grandes recados, para pares meus, que eu sabia que iam ser ouvidos, e me escondia atrás dos big numbers, que a gente chama. Então, eu mostrava números, apresentações com slides bonitos e tal, 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 e é isso. Fazia o mínimo que eu precisava em termos de exposição. Até que um dia, uma decisão importante foi super é, impactante para a empresa toda, mas principalmente para minha área. E não me consultaram. E aí eu fui lá e me posicionei. Falei, mas peraí, o que que acontece? Como que eu não fui consultada sobre essa decisão? Sabe o que que eu ouvi? A gente achou que você ia concordar. Como sempre você fica mais quietinha, dói, né? Ouvir isso. Caiu uma ficha bem profunda. Que eu tentar terceirizar o que eu precisava, ficar em silêncio, estava me custando o meu lugar de influência naquela empresa. Não era sobre capacidade, era sobre eu não estar sendo vista e ouvida. E quem não se comunica bem vira espectador da própria carreira, que foi o que eu me senti naquele momento. Verdade ou mentira? Concorda com isso que eu tô falando? Então, para por 5 segundos agora. E aí hoje eu vou fazer esse exercício de reflexão e pelo menos mais dois que você consiga tangibilizar o que eu gostaria, tá? Para por 5 segundos. Legal ver, pessoal concordando, verdade, essa reflexão e provocação é bacana. Para por 5 segundos e pensa comigo. Primeiro, deixa vir sem filtro na tua cabeça as respostas, tá bom? Sem se julgar. Tá você e você mesmo. Qual foi a última oportunidade que você perdeu porque não conseguiu se comunicar com segurança? Que situação te vem na cabeça? Não precisa escrever no chat, mas se quiser anotar no papel é legal. Isso para depois desdobrar e nossa equipe tá super à disposição para trocar, tá bom? Isso foi hoje, isso foi essa semana, isso foi esse mês, isso foi esse ano. O que que veio de situação? Segundo, que efeito isso teve na sua autoconfiança? Impactou? Você pensa muito nisso? Você se sentiu muito mal? Vai pensando. Aí, terceiro, é mais difícil essa pergunta. De 0 a 10, hoje, como tá a sua autocomunicação, a sua autoconfiança na comunicação?
Como você se sente? E com certeza você não vai ter dado um 10 porque é difícil, né? Ainda mais que a gente tá falando de se posicionar e de dificuldades, e você tá aqui hoje comigo. Então, o que que falta para você tá num 10? Te vem essa resposta fácil? Isso é importante ficar ecoando na sua cabeça porque é um grande direcional, tá? É, E aí, eu queria dizer que falar bem, a boa notícia, disciplina é uma coisa muito importante, Verônica, porque não cai do céu, né? Não limite e a capacidade técnica, todo esse treino do soft não cai do céu. A gente precisa dessa disciplina e de estratégias para conseguir também perceber a nossa evolução, porque o cérebro negligencia isso também. Eu tenho muita gente em mentoria que às vezes quando termina o processo não vê a evolução que teve, passa anos e me manda, nossa, você não vai acreditar o que aconteceu e eu lembrei das nossas fases. Porque o cérebro, quando tá vivendo, não consegue dissociar e diferenciar as coisas. É muito louco. Mas enfim, voltando aqui, que senão eu vou me dispersando aqui com os comentários. Enquanto você tá sofrendo provavelmente com isso, pessoas menos competentes estão passando por você e ganhando oportunidades com mais naturalidade, ganhando essa visibilidade, ganhando espaço, ganhando promoção, não porque sabem mais. Então eu vou repetir é porque, de fato, isso não tem a ver com habilidade, isso tem a ver com o cérebro delas não travar no mesmo ponto que o seu tá travando, tá? E aqui, de novo, o que eu quero deixar bem enfático é que comunicação não é dom. A gente pode ter um pouco mais de aptidão, mas também não é sorte, não é talento nato, é uma musculatura. Você vai para academia e você desenvolve, ou você não vai e você atrofia, fica mole, tá? Comunicação funciona igual. Hoje a gente vai desdobrar um pouco mais do como. Acredite se quiser, na minha vida pessoal, pode perguntar para meu marido. Tem um monte de gente aqui que já vi que é conhecido que me acompanha na vida pessoal. Eu sou a última a querer fazer uma pergunta na rua quando eu tenho que me encontrar numa localização que eu me perdi. Eu morro de vergonha, eu detesto, eu sou tímida nesse lugar. Mas eu aprendi a vestir essa máscara e quando eu subo no palco é uma outra Marina. Eu tenho técnica. Eu tô aqui hoje sem o frio na barriga porque eu tô treinando isso de uma maneira que funcionou muito bem pra mim, tá? Hoje a gente vai falar um pouco mais desse como pra ver se te ajuda também. Mas antes da gente entrar na prática, como acontece tanto isso também, com alguns exemplos reais, minha equipe agora, logo antes que eu pedi os 5 minutinhos para preparar, pediu para compartilhar um vídeo de uma aluna desse último curso que a gente fez online, para que vocês ouçam dela como foi, o que que foi, como ela se sentia como um depoimento nesse lugar. Pode ser? Max, tá por aí para compartilhar? Vai dar certo? Oi, eu sou a Jéssica, eu sou gestora de projetos em uma agência de marketing e eu sempre tive uma certa insegurança em relação à minha comunicação. Sempre fiquei muito nervosa, muito ansiosa e isso me fazia travar nos momentos que eu precisava me expor. E desde o momento que eu entrei na agência, eu entendi que eu precisaria realmente melhorar a minha comunicação, pensando que eu lido diretamente com o cliente e com a equipe. Então, sempre foi uma frustração e eu entendi que aquele seria o momento ideal para eu começar a trabalhar isso e me desenvolver, até que eu tive a oportunidade de fazer o curso da Marina. Ele me ajudou não só em questões de melhorar os vícios de linguagem, melhorar o nervosismo, mas em relação à confiança e segurança em mim mesma para poder fazer as coisas, por mais que não seja perfeito. Então, isso me ajudou bastante. Eu usei todas as ferramentas que eu pude em relação ao curso e tinha uma reunião em específico que eu sempre fugia, desde o momento que eu cheguei. Eu adiei essa reunião por 7 meses e depois eu tive a oportunidade de fazer o curso da Marina e hoje eu posso falar com segurança que eu não só fiz a reunião, mas também fiz mais 3 reuniões que eu nunca imaginei que eu faria com o cliente. Tenho um longo caminho ainda para percorrer e melhorar, mas eu acredito que a evolução já é nítida e eu tô muito orgulhosa. Putz, isso é muito legal, porque assim, quando chegou esse vídeo e ela fazendo questão de que a gente pudesse compartilhar com outras pessoas, é pra dizer, existem formas e a gente sair da utopia da nossa cabeça de tem que ser perfeito e começar, né? Antes feito do que perfeito. E ser gentil consigo mesmo, né? Então, é muito legal porque no curso ela falava, né, de algumas situações específicas que ela não queria enfrentar e a gente deu algumas micrometas e, obviamente, ela teve coragem de se desafiar. E a hora que ela viu
que ela não morreu na primeira situação e manteve mais uma autorregulação do que um desespero, ela foi provando para a própria cabeça que ela era capaz de melhorar naquele âmbito, tá? Então, gente, a gente, quando entende essa ciência por trás do comportamento, a gente consegue usar ela a nosso favor para resolver. Isso não é papo de coach, isso é neurofisiologia em ação, tá? Então, vamos entrar na parte técnica aqui para você entender o que acontece na nossa cabeça. Vou ser super didática, como sempre. Quem quiser depois, como eu falei, eu vou sortear pelo menos dois livros, porque eu tô vendo muita gente no YouTube também, junto com a galera aqui que tá no Zoom. E aí eu desdobro isso um pouco mais no livro. Mas assim, pense. O nosso cérebro tem 86 bilhões de neurônios, fazendo 100 trilhões de sinapses, que é toda essa comunicação entre eles que faz a gente sobreviver, tá? É, E aí, basicamente, a gente tem também o que eu gosto de chamar de o nosso CPF, do nosso córtex pré-frontal, que é essa parte racional, analítica, que tem aí uns 20 bilhões de neurônios, fazendo a gente ter raciocínio lógico, organização, trazendo clareza para o que a gente quer, como a gente quer, como a gente pondera, e também aquilo que dá segurança para a gente falar, tá? Pensa que assim, esses neurônios estão se comunicando o tempo inteiro, como eu falei, 100 trilhões de sinapses simultâneas e soltando, produzindo químicos, os tais dos neurotransmissores que estão tão em alta, tal qual dopamina, serotonina, adrenalina, tem também o cortisol, tantas coisas e hormônios que fazem a gente, de novo, sobreviver. A gente não levanta da cama, não levanta um dedinho mindinho se a gente não tiver isso tudo regulado e equilibrado. E, gente, ó, olha esse dado oficial que saiu agora recente. Ano passado foram 546 milhões de pessoas afastadas por questões mentais, ansiedade, etc. Quanto disso não tem a ver com como a gente se relaciona e se comunica na vida, tá? Enfim, pausa, corte só pra gente voltar para o assunto. Então pensa assim, se a gente tem tudo isso acontecendo e tem estudos que falam que a gente toma mais de 30 mil decisões por dia, se tudo fosse consciente, a gente não teria energia para sobreviver, literalmente, certo? Então, o que que o cérebro faz? Ele automatiza o processo o máximo que ele pode. Sempre ele vai tender a escolher o cenário que ele já conhece. E é por isso, fazendo uma metáfora aqui paralela, que você pega sempre o mesmo caminho do trabalho todo dia. Pense aí, todo dia para o trabalho ou para casa dos seus pais, aonde você vai sempre. Você não faz todo dia a mesma rota física, na cabeça funciona igual, só que para uma coisa muito mais profunda, que é fugir de uma situação, por exemplo, de uma comunicação. Então, o que que acontece quando você vai falar em público? Defender uma ideia, dar um feedback difícil para um liderado, ou para um parceiro, ou para um sócio, o que quer que seja. A gente chama de o sequestro da amígdala. Vou pedir para rodar outro slide aqui para vocês verem. Mas o que que acontece? O cérebro, ele interpreta a situação que a gente se sente desconfortável como ameaça, tá? Não porque você é fraco, mas porque a gente tem uma herança muito antiga, né? Então, ao invés de a gente estar lidando com a nossa parte racional, a gente está com a nossa emoção alta e isso sequestra a nossa capacidade cognitiva. E, assim, poderia ser um leão do lado de fora da sala, te ativando esses químicos, todos essas dominâncias, mas não precisa. Pode ser só um grupo de pessoas ou uma pessoa que se sente um pouco mais intimidado a se provar que ativa esse mesmo lugar de senso de pertencimento e senso de ameaça daquele ambiente. Então, vou traduzir de uma outra maneira. Lá atrás, a gente carrega uma genética, uma herança na nossa genética, como eu falei, que o cabeça gosta de automatizar coisas, que na época dos primatas, pensa comigo, a exclusão do grupo significava risco de vida. Verdade ou mentira? Então, por quê? Se você não tinha um bando para te proteger, caçar junto, você não sobrevivia, certo? Então, quando você sentia que não tinha um bando, isso automaticamente era equivalente a não vou sobreviver. Hoje em dia, eu não ter um bando, tal qual equivale ao eu ser avaliado numa sala onde os olhares estão em mim. O cérebro entende perigo igual a exposição, igual rejeição, igual risco de exclusão e dispara esse mesmo alarme como se tivesse um predador do lado de fora, liberando cortisol, adrenalina para você sobreviver. Olha que loucura. Aí o cérebro faz o quê? Dispara um alarme que produz todos esses hormônios, que faz esse sequestro emocional, que é a amígdala sequestrando essa parte cognitiva do CPF, do córtex pré-frontal, tá?
Mesmo, gente, de novo, que seja só um PowerPoint, uma sala com colegas de trabalho, quando a tua cabeça interpreta isso como um risco, como essa ameaça social, ela entra nesse alerta, tá? E o que que ela faz? Inibe essa parte consciente e racional do córtex pré-frontal e desliga, vamos simplificar assim, o botão da clareza, tá? Isso em menos de meio segundo. É muito rápido. Por isso que eu comecei dizendo nessa live que somos seres emocionais antes de sermos racionais, né? Aí, mais um dado interessante. Tem estudos que mostram, que eu adoro, inclusive defendo, que quando a gente sente exclusão social, quando a gente faz o mapeamento com toda a parte de tecnologia que a gente já tem acesso para ver ondas que ativam regiões da cabeça, etc., o cérebro, ele ativa os mesmos circuitos da dor física, ou seja, quando você toma um tapa na cara, cai na rua e rala o joelho, toma um soco no estômago, do que quando você se sente rejeitado. Então, olha que loucura. Literalmente, a gente se sentir criticado, julgado, invalidado, quando a gente não é ouvido ou levado em consideração ou não ocupa esse espaço, a gente sente dor. E travar para falar ou se posicionar mal, a gente vai para esse lugar. Tá entendendo que loucura que é a nossa cabeça? E da onde vem essas heranças? E que a gente tem que quebrar padrões de forma consciente, senão a gente repete a vida inteira uma coisa que já não faz mais sentido? Escreve no chat aí, faz sentido se você tá entendendo e tá se reconhecendo também em tudo isso que eu tô compartilhando. Combinado? Bom, deixa eu só tomar um galinho de água aqui que pra garganta é importante também. Seguindo, então. Quando você entende o que está acontecendo com você, que é a nossa ideia aqui, trouxe esse slide por conta disso, a gente para de se culpar e começa a ter estratégia para se libertar, tá? E aí eu vou te falar, muita gente fala, Marina, mas e aí, por que que tem gente que não trava? Que pega o microfone, fala com naturalidade, que vai lá e só fala, improvisa e é ótimo. Eles sentem menos medo? Não, não é isso. A gente continua tendo a emoção, tá? Que a emoção a gente não controla, ela é involuntária. Mas eles têm o sistema nervoso mais treinado para regular as respostas comportamentais. Então, o cérebro deles pode ainda sentir aquele frio na barriga, mas não entra no colapso, porque desenvolveu, por prática, repetição, circuito de autorregulação, o que quer que seja, uma facilidade maior do que outras pessoas, tá? Só que todo mundo tem essa capacidade, entenda isso. A cabeça é plástica, tá? Então a gente tem a cabeça, faz um paralelo como se fosse uma massinha, ela pode se modelar, né? Se transformar, evoluir, criar novos neurônios de velhinho, mas a gente precisa estimular para fazer essas pontes sinápticas que a gente chama, tá bom? Porque senão o cérebro vai voltar para aquele padrão do caminho que eu falei, da casa para o trabalho, trabalho para casa, que você faz sempre o mesmo caminho, sendo que você tem o risco do quê? De perder 2 minutos e conhecer uma árvore mais bonita no caminho, um bar que você quer ir com a sua família, um restaurante legal, se você não cria conscientemente uma ponte, vamos chamar de confiança, você vai continuar sempre pegando esse atalho já conhecido, mesmo que ele te leve num lugar que não é tão bom para você, tão benéfico. Ou seja, eu já sei que aquele comportamento não me ajuda, mas eu continuo tendo ele porque dá muito mais trabalho mudar. Mas, grande recado, dá trabalho mudar. Quando você muda, você se liberta. E é incrível. É por isso que eu faço isso da minha vida hoje, porque eu vi o quanto eu me desgasto pouco. O nome da empresa vem disso, né? Neuroeficiência é por menos neuro e mais eficiência na vida, porque não precisa ser tão pesado e não precisa se desgastar tanto, tá? Então eu vou te falar um pouco de técnicas minhas pessoais, que pode ser que você se identifique, ache curioso ou tenha insights para criar a sua também. Tem algumas semanas que eu tava fazendo um pitch de vendas, basicamente, que é para investimento. A gente vai acelerar para uma pessoa, para fundos. Bom, sem abrir dados que eu não posso ainda, mas resumindo, eu lancei recentemente uma nova empresa, para quem tem acompanhado no mercado, no ano passado. Chama-se Eita Mentora Virtual. Onde as pessoas falam com uma inteligência artificial treinada com neurociência aplicada, é uma mensalidade que ela te acolhe, tá? A minha sócia Ana, nesse projeto, ela é especialista em suicídio, então ela tem uma metodologia de neurociência que eu juntei com a minha. Bom, dito isso, a gente fez uma nova vertente para o corporativo, que é uma IA que fala com os colaboradores, mapeia os sentimentos deles de forma anônima e acolhe, ajuda a direcionar como lidar melhor com aquilo que está sentindo e como usar a favor, principalmente usando de comunicação.
E aí ele transforma esses sentimentos em dado coletivo e para o RH ele mostra num painel para que a gente possa prevenir esgotamento, ansiedade, risco de saída de talentos porque não estão se sentindo reconhecidos, valorizados, o que for, tá? Então, esse é o novo negócio que nem era para eu estar falando aqui, mas enfim. Tudo isso para dizer que é um negócio muito legal, muito inovador. Não tem no mundo alguém, né, uma empresa fazendo o que a gente está fazendo. E eu tô muito orgulhosa desse projeto e dos caminhos que a gente tem seguido com ele. A gente já acelerou em 1 milhão a empresa, a gente vai abrir para uma nova rodada agora. E eu tava fazendo esse pitch. Apareceu aquele perfil clássico que me gera um gatilho, que me tira do eixo. Mais velho, mais conservador, que interrompe a minha fala com aquele ar de tá, ok, próximo item, já sei o que você tá falando. E comecei a sentir no corpo, que lembra que a fisiologia, né, a emoção a gente não controla? Vem, começa a ferver, eu começo a ficar vermelha, a respiração encurta, e o meu sistema vai pro automático do travamento, que é a amígdala sequestrando o meu córtex pré-frontal que a gente falou, certo? Que meu cérebro fez, gente? Apesar de eu já ter evoluído desse padrão, ele identificou um padrão antigo, um gatilho de uma situação que eu vivi discriminação como mulher, líder mais nova, opressão, espaços que a mulher ainda não tinha, não podia ocupar, né? Pô, a gente vota há menos de 100 anos. É natural que a mulher seja menos segura e tenha menos representatividade. Mas, o que aconteceu naquela situação? Começou a me gatilhar muito cortisol no corpo. Adrenalina para me preparar para luta ou fuga ali, ou congelar, né? Que são as três referências que a gente tem no sistema de ameaça. O que eu fiz como técnica para sair do loop emocional que funciona até hoje, tá? Que é uma técnica que eu desenvolvi no passado e que até hoje eu aplico ela em mim mesma. Eu comecei a contar em alemão de trás para frente. Nossa, alemão, Marina, mas eu não falo nem português. Não importa, pense na técnica que for que se aplique pra você. Eu tenho uma mentorada que ela conta o nome das princesas da Disney em ordem alfabética, depois só as consoantes, depois por ordem de cor, por ordem de país. Qualquer coisa que te faça voltar a pensar racionalmente, até perguntas que você se faça nesse momento que você tenha que responder pensando, te faz sair do fluxo emocional e volta para a força do teu córtex pré-frontal, que é a tua capacidade que exige foco e cognitivo, tá? E aí a tua cabeça entende, você tá liberando esse monte de químico aqui para ela fugir do predador. E ela tá contando em alemão de trás para frente, tem alguma coisa errada? Não tá todo esse perigo ainda. E aí reequilibra os químicos e eu consigo voltar com mais clareza, tá? Entendeu o que acontece? Que você volta pro comando a dominar a tua própria cabeça e emoção com uma técnica, neurociência aplicada, no caso, porque eu tô falando do poder de perceber tua mente, um padrão de comportamento, um gatilho e fazer uma intervenção para voltar para onde você precisa. Isso é treino, tá? Eu continuo treinando até hoje, porque os gatilhos ao longo que você vai evoluindo, gente, eu falo, autoconhecimento é uma coisa louca, porque uma vez que você evolui, você não volta mais atrás e você quer as pessoas ao seu redor igual. Por isso que eu faço isso da vida, tá? Mas eu queria que vocês saíssem dessa aulona, também entendendo a teoria, mas conseguindo aplicar e perceber um pouco o corpo, tá? Então, te desafio agora a botar algumas coisas em práticas, você com você mesmo, porque comunicação não começa só na nossa boca, começa no nosso estado interno, tá? Então, primeira coisa que eu queria fazer, faz comigo aí, no ambiente que você tá, senta com os dois pés no chão, ajusta a sua postura. Desencosta as costas, olha como muda a minha postura, meu peito abre. Dá uma espreguiçada, porque já são 8h50, prometo que eu não vou me alongar muito mais. Um pouquinho para direita, um pouquinho para esquerda. Solta os ombros. Percebe se você tá com a mandíbula firme, fechada, travada, tenso, se você tava muito, né, o corpo mais quieto, assim. E fecha os olhinhos por 3 segundos aqui, se conecta só com o que eu tô falando e eu vou falar mais pertinho do computador para você conseguir me ouvir bem, tá? Respira fundo e respira percebendo sua respiração. Ficou repetitivo isso, mas é isso mesmo. Sente sua respiração do jeito que ela tá agora, sem mudar nada. Como é que você tá se percebendo nesse momento? E aí eu vou te fazer uma proposta. Eu vou cronometrar 60 segundos. 60 segundos, só isso, 1 minuto. Vou pedir para você ficar de olhinho fechado e se concentrar só na sua respiração e não pensar em absolutamente nada.
Pode ser? Eu não consigo ver você acenando que sim, mas eu vou considerar que você tá aqui, então desafio aceito, certo? Valendo 60 segundos, sem pensar em nada, apenas pensando na sua respiração, percebendo a sua respiração. Passou 35 segundos. Resolvi interromper no meio para ver. E aí, como foi? Você conseguiu se concentrar? E pensar só na respiração ou alguma coisa no teu ambiente te distraiu? Escreve aí se pra você é muito impossível ficar com você só com a sua própria mente, com a sua própria respiração. Porque, gente, olha a provocação que eu vou fazer agora. Vocês levam o celular pro banheiro? Olha que coisa nojenta. Conseguiu, Roosevelt. Muito legal. Mas olha que loucura. A gente, por vezes, não consegue, não consigo, né? Tem gente escrevendo aqui no YouTube, impossível. Gente, eu pedi 30 segundos, quer dizer, 1 minuto e eu encurtei ainda, né? Porque eu sei que tá todo mundo cansado, então também não entrar no estado de tão relaxamento aqui pra gente fechar nosso conteúdo. Mas imagina só, se a gente não consegue ficar 1 minuto só com a nossa própria cabeça e respiração, sem pensar em mais nada, sabe? Oxigenar. Pensa aí quanto você trava em se posicionar por conta do que você não controla da sua própria cabeça. E aí, quando você trava em se posicionar, você trava mais no corpo ou na cabeça? Olha que pergunta interessante. Porque na maioria as pessoas diriam que começa na cabeça. Você começa e aí vai pro corpo. O pensamento acelera, o corpo responde. Quando você percebe, você perdeu o controle da situação. Aí eu te falo, qual que é o maior comando fisiológico que pode te ajudar a regular nessa hora? Respirar. Você não vai resolver no argumento contra a sua própria cabeça no momento de desespero e pânico dela, achando que você está sob ameaça. Você vai resolver dando um comando do teu corpo para sua cabeça. Porque é rápido demais para você tentar pensar melhor. Calma, respira, calma, fica calma. A pior coisa que você fala para uma pessoa que tá nervosa é fica calma, não é? Eu fico puta quando me fala fica calma. Fico mais puta ainda. Então faz comigo um teste de enquadramento mental. Respiração que eu gosto muito de fazer nos momentos que eu tô tensa é a 4-6-4. Você inspira por 4 segundos pelo nariz, segura por 6 e solta pela boca em 4. Então tenta fazer isso agora e percebe o teu corpo como fica depois. Então, inspira pelo nariz em 4. 1, 2, 3, 4. Segura por 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e solta pela boca em 4. 1, 2, 3, 4. Faz isso de novo. Sentiu o seu corpo diferente? Você consegue perceber os químicos? Isso não é placebo, tá, gente? Isso tá ativando o sistema parasimpático, o nervo vago, que a gente chama, que é o mensageiro, vamos simplificar, de calma no nosso corpo. Isso vai diminuir seu ritmo cardíaco, trazer mais oxigênio para o teu cérebro, acender seu estado de presença e, tô percebendo as coisas e o melhor, você acessa isso muito rápido. Em qualquer ambiente, isso muda o seu estado. Eu faço isso toda vez antes de entrar numa palestra virtual ou num palco de 5 mil pessoas que estão lá presencial, como foi uma das últimas que eu dei. Eu levanto o braço, me olho no espelho e faço minha respiração. É um estado de corpo que eu tô gerando um comando e um químico para minha própria cabeça, tá? Outra coisa que eu queria te mostrar que acontece com todo mundo quando a gente está sob pressão. O cérebro, ele filtra tudo que está ao nosso redor em menos de meio segundo, certo? Primeiro, a gente tem alguns filtros de
dominâncias de como a gente percebe o mundo. Então, se a pessoa é mais, sei lá, isso não é neurociência, tá? Isso é PNL, mas se eu sou uma pessoa mais auditiva, se eu sou uma pessoa mais visual, né? Que, por isso que eu trago sempre referências físicas quando eu faço essas lives. Se eu sou uma pessoa que sinto mais, sou mais sinestésica, isso já faz a minha decodificação do ambiente ser completamente diferente do que o outro, né? Então, assim, se uma pessoa que é auditiva tá tendo barulho nessa live enquanto tá na casa onde vocês estão, com certeza vocês estão se distraindo por isso. Se você é mais visual, a luz, o ambiente, a organização tá impactando. Se você é sinestésico, você tá se identificando com a Marina, com alguns temas que ela tá trazendo, com os exemplos que ela trouxe, pessoais dela. Estudo intencional, tá? Mas enfim, esse é o primeiro filtro básico que passa. Depois, passa tudo isso por minhas crenças, meus valores, as memórias que eu tenho, meus traumas, que aí eu omito informação, generalizo, distorço. Daí que vem as grandes dificuldades de comunicação no mundo, né? Porque eu omito coisa. O cérebro, ele é especialista em processamento, não memorização. Então ficam lacunas das memórias. Nessa lacuna eu crio. Eu crio a partir do meu prisma, que é diferente do outro. E aí a gente conta uma mesma história e você fala: não, foi assim que aconteceu, não é isso. Verdade ou mentira? Tá? Então, as distorções, generalizações e omissões é por causa disso. Só que isso gera um estado que a gente olha para o mesma referência. Esse slide tem uma abelha, que um tá menos de meio segundo pensando em mel, o outro em morte, que gera a fisiologia, que é a emoção, é o estado bruto do sentimento, que gera um comportamento e uma fala e uma reação natural. Tudo isso em menos de meio segundo. Percebe como esses filtros influenciam como você vai falar e se posicionar e se relacionar com quem está ao seu redor? Então, mais um exercício aqui prático rápido. Feche os olhos por 5 segundos ou olha para baixo se você não se sentir confortável. E responde mentalmente três coisas rápidas, primeira coisa que tiver na cabeça. Deixa vir, deixa fluir. Primeiro, o que você está ouvindo agora? Perceba sons que você não tinha percebido antes. Ruído, silêncio, barulhinhos, ar-condicionado, eu no caso. Dois, o que você está sentindo no seu corpo agora? Para perceber. Você está tenso? Seu batimento está relaxado? Como é que você tá? Terceira e última pergunta. O que a sua cabeça está dizendo para você mesmo agora? Tô cansado? Nossa, será que isso funciona? Nossa, será que eu consigo? Abre os olhos. Esses três filtros, eles modelam, eles moldam a sua presença em qualquer situação, tá? E quando eles estão distorcidos, ou seja, se eu tô com medo, se eu tô me autocriticando, se eu tô tenso, a sua mensagem vai chegar com ruído. E o seu estado interno vai vazar na sua comunicação externa, tá? A gente não fala só com as nossas palavras. Muito pouco da comunicação é a escolha da palavra que eu digo pra você. Mas se a gente tiver intenção no corpo e nas palavras, tudo isso muda. Então, vamos fazer de novo esse exercício rápido agora, pensa aí numa situação real de comunicação difícil que você viveu aí nesses últimos tempos, esses últimos dias, esse último mês. Fecha os olhos e se lembra dessa situação. Pensa que situação foi essa? Quem estava nesse contexto? Se você tem clareza do gatilho que te fez ficar em estado de tensão. E o que você estava sentindo no corpo nesse momento? Aí pensa, o que a sua cabeça estava te dizendo nesse momento? Agora, ainda de olhinho fechado, nessa situação, revivendo ela, fala para sua cabeça o que você precisava ter ouvido naquele momento. Exemplo: eu dou conta, eu sei o conteúdo, eu consigo, eu sou bom. Fala mentalmente, cria essa frase aí agora e se vê naquela situação se falando, né, você para sua própria cabeça mentalmente. Não negligencie esse exercício, tá? Ele tem um poder absurdo, eu já explico. Quem conseguiu, respira e volta para cá. Escreve no chat se conseguiu entrar, se conectar, fazer o exercício mesmo que rápido. E aí eu te explico. Primeiro, só o ato de a gente se observar, perceber nosso corpo, nossa respiração, já traz novos insights pra gente e muda o que aparece. Legal ver o testemunho de vocês, tá? Escreve isso, nossa, consegui.
Emoção, quem falou aqui? Emoção, estado bruto de sentimento? Explica melhor. Já explico, deixa eu anotar isso. Estado bruto. Consegui, muito bom, perfeito. Só pra gente não perder o vínculo aqui, eu já volto na dúvida. É, a gente, quando imagina algo que não viveu, o cérebro, ele não tem a capacidade de diferenciar o que é real do que é imaginado, tá? E aí, quando a gente imagina uma situação com um resultado diferente ou algo que a gente poderia ter feito diferente, é como se eu criasse um circuito na minha cabeça que existiu sem existir de verdade, só porque eu imaginei. Isso é científico provado, tá? Eu faço isso, por exemplo, eu sou muito fã de esportes. Hoje eu sou amadora de futevôlei. Semana retrasada teve um campeonato que eu tava perdendo o jogo de ir até 18. Tava 16-4. Eu comecei a trabalhar minha mente. Eu pedi tempo no jogo, tomei uma água, joguei um gelo no pescoço, virei de costas, me imaginei acertando o que eu tava errando. Fiz um exercício rápido com a minha dupla de mentalização. A gente voltou pro jogo. A gente perdeu, mas a gente perdeu de 18-16. E aí, quando a gente perdeu, ninguém nem acreditava que o jogo tinha sido tão legal. É sobre isso. Só que para a vida real, também em situação de comunicação, também você falando o que você precisava ter falado para tua própria cabeça e ver como existem outros comportamentos, tá bom? É, só para tirar a dúvida do que falaram aqui antes da gente entrar na nossa parte final. Explica melhor o que que é esse estado bruto de emoção. A emoção, ela é o estado bruto do sentimento. O que que eu quero dizer? É a fisiologia. O que que é a emoção? O meu coração acelerando, o meu pelinho arrepiando, tudo isso que te traz um recado do teu corpo é a fisiologia da tua emoção. A partir do momento que você pensa nisso conscientemente, isso se torna um sentimento. Estou vermelha agora, sentindo que estou suando, certo? Fisiologia, emoção que desencadeia outras coisas. Ah, então estou com calor, Marina, está desconfortável porque o ambiente está quente. Regule a temperatura corporal, ou abra a janela, ou tire o casaco, o que quer que seja. Então é um pouco desse lugar. A gente tem um curso gravado que chama Minha Mente, Minhas Regras, que fala bastante. São 4 aulas gravadas e mais alguns bônus. Tem uma aula de 60 minutos que é só sobre essa parte de emoções. Se te interessar, depois fala com a nossa equipe que a gente vê se faz algum bônus com desconto para você, tá bom? Mas enfim, voltando aqui para nossa aula, para o nosso fechamento. Vamos falar da voz. A voz, ela não é só som, ela é um reflexo direto do que você sente, né? Por isso que a gente vê se a pessoa tá falando muito baixo, ou se ela tá gaguejando, ou se ela. A gente, né, tem muito sobre como a pessoa tá se sentindo, como ela projeta isso. É por isso que você pode também ter o melhor argumento do mundo e ainda assim não ser ouvido, porque se a sua voz carregar hesitação, culpa, seja no tom, seja na palavra do que você escolheu dizer, o cérebro do outro vai interpretar naquele menos de meio segundo como algo que não vale a pena ou que não tem autoridade, tá? É, Então, só um último exercício. Desculpa, eu sempre vou propor essas coisas que eu acho que a gente tá aqui pra isso, tá? Mas repete comigo, do jeito que sair, sem julgamento, eu sou bom no que eu faço. Eu tenho valor no que eu falo. Eu sou foda. Desculpa o palavrão, espero que não tenham crianças no recinto. Fala isso com coragem, com vontade. Como sai? Com força, com vergonhinha, com trava, com convicção? Repara que esse é seu estado interno já influenciando uma expressão externa. E aí, trazendo só mais uma pílula legal que eu gosto muito de falar dessa parte de estrutura de frases que geram efeito, coisas que derrubam a sua autoridade sem você perceber, tá? Dicas aqui, vou pedir para a equipe projetar na tela, que esse daí é bem legal. Palavras que têm um impacto no cérebro, que são negativos e você deveria evitar na sua comunicação para você sair disso aqui com uma dica mais prática também. Mas eu acho que se e desculpa. São começos de frase e frases que você deveria evitar, tá? Que tem impacto negativo no cérebro. Então, o mais, ele vai derrubar a sua autoridade sem você perceber. Por quê? Tudo que vem antes do mais é anulado. Ah, você foi ótimo, mas poderia ter sido mais organizado. O que que a pessoa vai ficar na cabeça? Que poderia ter sido mais organizado. Substitui por e. É uma palavra conectora. O mais subtrai, o e soma. Ah, foi ótimo. E você poderia ter sido mais organizado. É sutil, mas tem um impacto enorme, tá? Segunda dica.
O eu acho, eu só acho. Gente, isso esconde a sua voz atrás da dúvida. Troca por eu acredito. Se coloca num lugar de convicção. Terceiro, isso são coisas muito recorrentes que eu ouço demais e que geram um impacto enorme se você conseguir trocar uma palavrinha, se escolher uma para fazer diferente. Se, hipotético, tira o se por quando. Ah, se eu conseguir isso, se eu puder aquilo. Quando eu puder isso, quando eu fizer aquilo. Eu fiz um post sobre isso que foi muito engraçado, que viralizou. Eu falei, substitui o se por quando, que senão seu cérebro, nem seu cérebro tá acreditando que você vai, quanto mais o do outro. Aí a galera escrevia assim, ah, quando eu ficar rico. Não é assim automático, o dinheiro não cai no céu, do céu no colo, tá? Mas é isso. Primeiro a nossa cabeça tem que acreditar e é sobre isso, tá? Por fim, última dica aqui que eu queria falar é o desculpa. O desculpa, mas blá blá blá, bli bli bli, blu blu blu. Gente, isso já entrega a submissão antes mesmo de você começar a argumentar, né? Então, o efeito é gigante. Você tá pedindo licença por existir antes de começar a falar. Troca. Troca por quero colocar um ponto, gostaria de adicionar algo. Tem algo que acredito que eu possa contribuir que seja positivo. Senão você já tá, de novo, sendo submisso antes até de argumentar. Anota aí, gente, no chat, para a gente ir para os nossos finalmente. Qual desses você tem mais utilizado sem perceber? Você já tem uma noção? Mais, acho, se, ou desculpa, ou até uma outra que venha na tua cabeça. É legal que depois a gente vai olhar tudo que veio nos dois chats e a gente vai construir aí os próximos conteúdos também, tá bom? É isso, pessoal. Então, o que que a gente viu hoje? Você entendeu que travar não é incompetência, é neurofisiologia pura, é o tal do sequestro da amígdala emocional, que desliga o teu CPF, teu córtex pré-frontal em milissegundos. Você entendeu também que não é que quem é que é mais corajoso não trava, é que tem um sistema nervoso mais treinado. A gente fez um exercício de respiração para ativar a parte parasimpática, que acalma nosso alarme automático, automatizado do corpo. A gente falou sobre os três filtros, né, internos para a gente poder identificar e começar a perceber como fazer diferente, com mentalização, com visualização, que a cabeça não separa o real do imaginado. E a gente falou agora das palavras que podem também sabotar sua presença sem nem você perceber, tá? Isso é bastante coisa para uma horinha que a gente falou aqui, mas ao mesmo tempo é só uma primeira camadinha, tá? Então, acho que é legal saber que tem ciência para a gente conhecer e depois poder impulsionar. E não adianta só a gente ter a ciência e não ter prática. Então, como mudar tudo isso de verdade é treinar o cérebro para responder diferente. Construir estrutura de fala que convence, desenvolver presença, e é tudo isso que a gente quer continuar fazendo para quem tiver interesse, tá bom? Amanhã vai ter a live 2. Na próxima aula, a gente vai falar sobre os três pilares de comunicação de impacto, tá? É o mesmo método que eu uso com executivos de grandes empresas. Então, exemplos reais, prática, um caminho para você sair do que você sente que está travado para você poder ir pro dia a dia e fazer diferente. E também a gente vai apresentar um curso que a gente vai lançar digital só de comunicação para quem tiver interesse de ter uma continuidade depois da segunda aula, tá bom? É isso, para quem quiser ir além. Então, amanhã tem mais uma live. A gente vai fazer o sorteio agora do livro. Mais informações, gente, vão chegar da aula de amanhã e dos próximos episódios que terão pelo WhatsApp e e-mail que vocês têm. Então, não se desconectem se tiverem interesse. E não deixem de confirmar a presença também, porque daí a gente vai fazer essa avaliação de curadoria do que veio aqui de interação. E com certeza na segunda live você vai ter muito mais conhecimento do que você já teve nessa. Espero que você tenha gostado. Vamos, antes de encerrar, então, pro sorteio que eu prometi? Vamos sortear Bora. um pro. A gente precisa pedir pra eles, todo mundo colocar o nome. Ah, tá bom. Quem tiver ao vivo, gente, por favor, pra gente botar os nomes aqui no sistema, escreve o nomezinho aí no chat pra gente copiar e colar aqui no sistema de sorteio antes da gente encerrar. Galera que tá no YouTube, por favor, e galera que tá no Zoom também, pra gente poder sortear aqui o livro que vai virar Marina, dedicado. Oi. eu já tabelei aqui os nomes do pessoal que tá aqui, tá? Não tem ninguém repetido. Tem um ou outro que não tá com o nome certo, tá como Samsung ou usuário, mas é um ou outro e não tem repetido. E a gente vai usar um aplicativo para fazer o sorteio com
os números que estão no pessoal mesmo aqui, tá bom? Dos participantes. Tá bom, perfeito. Então, quer puxar aí? Vou compartilhar minha tela aqui, tá bom? Tá bom. Bom, Pessoal, então a Enquanto, equipe está enquanto, compartilhando a tela para vocês verem ao vivo e a cores. E aí, quem forem os ganhadores, me confirma se o livro é para você mesmo, endereço de entrega depois no privado, para a gente mandar esse livro ainda essa semana. Para Tá quem vendo minha gostou, tela? obrigada. Para quem tiver feedback, também nos dê. A gente faz isso porque, de fato, a gente acredita no que a gente faz e no impacto da comunicação. Lembrem-se do que eu disse no começo: todos somos neuróticos. A diferença é que vocês tiverem coragem e priorizaram estar aqui hoje em busca de recursos, querer fazer diferente. Comunicação não é dom. Eu nem sempre fui essa super comunicadora. E o primeiro passo é você estar aqui hoje e se permitir a fazer diferente. Então, conte comigo, com a nossa equipe. Se tiverem dúvidas, mandem mensagens. A gente fica super feliz em ajudar e amanhã tem mais. Meninos, e aí? Ó, galera, aqui, ó, na relação, estão relacionados 57 nomes, tá? Que é o pessoal que passou aqui pelo Zoom, beleza? Agora tem um pouquinho menos, então vamos combinar que se sair alguém que não esteja aqui agora, a gente sorteia de novo, tudo bem? Vamos lá pro sorteio então. Vai ficar gravado. YouTube tem, já serve se quiser reassistir depois. Número 18, 18, quem é? Jaqueline Jaqueline Vasconcelos. Vasconcelos. Tá por aí? Tem que dar um oi aqui pra gente. Caraca, ganhou! Falou mesmo. Olha, tá vendo como a mentalidade cria realidade? Jaqueline, depois manda pra gente no privado aqui, por favor, seu endereço e se o livro é pra você mesma, tá bom? Ó, vamos fazer assim, ó. Ela manda no direct do Instagram, tá bom? No Ah, perfil que ela perfeito. tem o Melhor nome ainda. Jaqueline Melhor ainda. Vasconcelos. Aí Ótimo, conversa ótimo. direto com vocês, tudo bem? Combinado. Eu Vamos respondo fazer a aí. do YouTube? Vamos lá. Gostei disso aí. Tem até uma contagem regressiva. Janice Betega. Tem que estar online, tem que Jan- dar um oi pra gente lá. Janice, dá um oi no YouTube aqui, no chat. e deu uma travada lá no Janice YouTube, eu acho. Betega. Está travada a imagem que o pessoal tá falando. Travou. Escreve aí, Janice, tá por aí? É Janice como? Janice Betega. Deixa eu compartilhar de novo então. Bom, pessoal que estava no Zoom, é isso. A gente vai fechar aqui com a parte do YouTube. Espero vê-los amanhã novamente com a parte 2 e contem conosco. Voltou, o pessoal tá falando lá. Repete aí o nome, talvez. Vou tirar diferente aqui, ó. Ela tava lá? A Janice? Eu mandei mensagem. Ai, tá travado. Travou. Não sei por quê. Lá no YouTube. Acho que é melhor pegar outro nome. O que que vocês acham? Meninos? Eu acho que ela não tá. Vamos fazer Pega outro. outro sorteio? Então eu vou falar pra Helena escolher uma pessoa que interagiu bastante aqui. Eu quero isso.
Ó, Marina, aqui no YouTube tem o ranking de quem mais interagiu, tá? Quem que é? A primeira é a Marília Toledo. Marília Toledo? Isso, Marília Toledo. É a que mais interagiu. Tem um rankingzinho aqui no chat. Ela é a primeira, tá? Não, não sei se tá não, hein? Ó, Marília Toledo. É que agora o pessoal já foi saindo mesmo. Se É. não, se ela não tiver, amanhã a gente sorteia um outro aqui pra eles. Tá, então pega um que tá ao vivo ainda, porque merece, ficou esperando até agora. E aí depois a gente dá Vamos. pra... Ó, o segundo tá aqui, ó, que é o José. José Nelson Fernandes de Lima. Ele é Então, o segundo que mais Então interagiu. pronto. Ele tá aqui. Terceiro, arroba José Nelson. Ganhou o livro. José Nelson, você tem que ir lá no Instagram do Neuroeficiência e mandar suas informações lá para poder receber seu prêmio, tá? Deu certo? Deu certo, só ele ir lá agora falar com a gente. Perfeito. Combinado? E amanhã, então, 20 Gente, horas, muito, tá? muito obrigada, pessoal. Então, quem estiver amanhã conosco na live, falaremos um pouco mais dessa continuidade e espero que vocês tenham gostado. Certo? Quem ganhou o livro, me manda direct no Instagram, neuroeficiência, underline no final, nome completo, CPF, endereço de entrega e para quem que vai dedicado. É isso, gente. Obrigada, beijo. Bom descanso.